Graças a Deus. Queridos, eu gostaria de ler com vocês Salmo de número 46. Você que está de posse da sua Bíblia, gostaria que você acompanhasse comigo mais uma vez a leitura do Salmo de número 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o ar e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus. O título dessa mensagem é Aprendendo a lidar com os tsunamis da vida. No dia 26 de dezembro do ano de 2004, aproximadamente 1 hora depois, isso no horário do tempo universal coordenado, um tsunami de proporções de aproximadamente 9,1 e 9,3, ele alcançava alguns países. Ele alcançou Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, dentre outros mais. Na região, a hora era aproximadamente às 8 horas da manhã. Esse tsunami, conhecido como tsunami do Oceano Índico, ele veio a vitimar, ele veio a tirar a vida de aproximadamente 230 mil pessoas. É considerado um dos eventos ou catástrofes naturais mais mortais que já foi registrado. Naquele dia, um professor por nome de Patrick Green, ele conta aproximadamente 10 dias depois o seu relato de sobrevivência. Ele dizia que a onda veio com uma força, com uma pressão muito grande, de maneira que ele estava na escola e ele ficou preso ali, segurando nos brinquedos do parque de criança, e ele começou a ver todo tipo de coisas, animais e pessoas passando por ele, tanto vivos quanto mortos. Ele viu passando mulheres, ele viu passando uma mulher com uma criança. Eles conseguiram resgatar aquela mulher com aquela criança, e eles estavam ali presos, agarrados naqueles brinquedos, e ficavam vendo aquelas ondas virem e voltando. Em um determinado momento ele viu uma onda, a maior onda, a onda mais alta, e ele viu aquela onda vindo sobre eles, e ele disse que ele conseguiu olhar sobre alguns coqueiros e algumas folhas, e aquela onda bateu naquele coqueiro e tirou o impacto que a onda teria sobre eles, de maneira que ele, a sua esposa e mais algumas pessoas que ali estavam com ele naquele momento se salvaram. Patrick Green disse a seguinte frase ao sobreviver: foi feio e horrível.
há algumas imagens que jamais esquecerei. Fico com um imenso respeito pelo poder da natureza e ainda mais pelo poder de Deus. Um tsunami, meus amados irmãos, como um evento da natureza que nós conhecemos de uma maneira simples e rude, é quando as placas tectônicas elas se movem embaixo da terra e essa terra tem por cima dela água, de maneira que aquilo irá resultar em ondas enormes. Essa é uma das definições de uma maneira bem simples de um tsunami. Nós estamos aqui para aprender a lidar com os tsunamis da vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O primeiro ponto que eu quero, meus amados irmãos, que os irmãos entendam é que Deus não nos livra da angústia. Nós temos experimentado nós temos visto uma série de irmãos e pessoas que muitas vezes pregam e ensinam, mas necessariamente sem um embasamento teológico correto, sem uma formação adequada. Existe um grupo de irmãos hoje, meus amados irmãos, que pregam um evangelho que não é um verdadeiro evangelho. Um evangelho em que para você ser cristão, um verdadeiro cristão, você não passa por problemas. Tudo que você faz vai bem, no seu serviço você vai bem, no seu casamento você está sempre bem, na sua família você está sempre bem, com seus vizinhos você está sempre bem, e as pessoas olham para isso como um sucesso financeiro, como a ausência de problemas no lar ou no serviço, como se isso fosse uma marca ou uma característica da presença de Deus na vida daquela pessoa. Logo, de mesmo modo, uma pessoa que enfrenta problemas e tem problemas, adversidades e angústia, o fato dela estar passando por aquilo mostra que aquela pessoa não tem Deus. Mas isso, meus amados irmãos, não é bíblico. Nós temos que, para enfrentar os problemas da vida, nós temos que primeiramente ter uma teologia correta e adequada. Meus amados irmãos, Deus, Ele não é obrigado, e de acordo com os seus divinos propósitos, Ele nos livra de alguns problemas, de algumas adversidades, de algumas angústias, mas o Senhor não nos livra de todas as angústias. De maneira, meus amados irmãos, que nós temos que entender que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Na hora da angústia, na hora do problema, na hora da adversidade. Note, meus amados irmãos, que a nossa Bíblia diz no Evangelho de João 16, no versículo de número 33, a parte final do versículo, Jesus ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para que eu e você possamos ter um entendimento, meus amados irmãos, correto, bíblico, nós precisamos entender que problemas fazem parte do nosso caminhar como cristão. Problemas, adversidades, angústias fazem parte do nosso viver. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, nós enfrentaremos problemas e adversidades. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: o Senhor, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza bem presente, socorro bem presente quando? Na angústia. Na angústia. O Senhor, Ele tem como propósito ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza na angústia, não necessariamente nos privando da angústia. Na angústia. Meus amados irmãos, se eu perguntasse
perguntasse a você isso, motivos, razões pelas quais nós temos dificuldades de imitar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo final, último, o qual nós devemos imitar, quais são os motivos, as razões que fazem que nós não consigamos muitas vezes imitar a Cristo? Porque Ele sofreu. Note que o próprio Deus encarnado aqui na terra, Ele sofreu. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Ele era maltratado. O profeta messiânico Isaías, ele diz que nós, olhando para Ele, não víamos beleza alguma, não tinha nada nele que nos chamava a atenção. E quando nós estudamos e vemos Jesus indo para o Calvário, vemos ali que as pessoas o bofeteavam, as pessoas cuspiam em seu rosto, as pessoas batiam, o agrediam, as pessoas faziam toda sorte de coisas más, vis e torpes com relação com Ele. Jesus Cristo é o exemplo de uma vida de sofrimento, uma vida de sofrimento para dar vida com abundância para mim e para você. Só que note, meus amados irmãos, o nosso líder, o nosso Deus veio aqui para nos dar o exemplo, e Ele deu o exemplo através da sua vida, de uma vida de sofrimento, enquanto hoje a grande maioria das pessoas quer estar na igreja, muitas vezes se diz cristão, querendo viver uma vida livre de problemas. Isso não existe. O que existe, meus amados irmãos, é que quando você estiver no problema, quando você estiver na aflição, quando você estiver na adversidade, o Senhor Deus será o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Agora, meus amados irmãos, nós sabemos que existe uma tendência natural, humana, inata no homem, inata em nós, de querermos procurar abrigo, segurança, quando nós estamos frente a algum tipo de perigo. Começa a chover, as pessoas vão procurar alguma cobertura. O sol está muito forte, as pessoas vão abrir uma sombrinha, enfim, basta acontecer algum tipo de coisa, nós temos uma tendência natural de procurar abrigo. Onde eu vou me proteger da chuva? Aonde eu vou me proteger do sol? Aonde eu vou me proteger disso? Aonde eu vou me proteger daquilo? Agora, o fato de nós procurarmos refúgio, proteção e abrigo não significa que nós procuramos no lugar correto. De mesma sorte, meus amados irmãos, que nós como cristãos enfrentamos problemas, as pessoas não cristãs, aquelas pessoas que não professam a Jesus Cristo como seu Salvador, elas também enfrentam problemas. Mas qual é a diferença, meus amados irmãos? A diferença é que quando uma pessoa que não tem a Deus como seu Salvador, ela passa por um problema, ela tende a procurar o abrigo, muitas vezes na bebida. O homem já não sabe mais o que fazer em casa, a mulher já não sabe mais o que fazer com os seus filhos, ou muitas vezes o filho já não sabe mais o que fazer com os seus pais. Ele não consegue lidar com o problema. Ele sabe que ele tem um problema e que ele precisa de uma solução. Ele não encontra a solução, ele vai buscar a solução aonde? Na bebida. Ele acha que uma quantidade de bebida, de álcool, vai resolver o problema dele, e na verdade, meus amados irmãos, todos nós sabemos que aquilo não resolve o seu problema, antes ainda acaba trazendo um problema ainda maior, mais grave. Outros não se refugiam na bebida, mas eles se refugiam nas drogas, nos entorpecentes. Eles não sabem, eles estão presos em
uma situação tal. Eu quero até lembrar você, meus amados irmãos, que essa palavra que está escrito aqui no original, ela quer dizer em aperto, é em hora de aperto. Deus é socorro bem presente quando nós estamos em aperto. E quando as pessoas estão em dificuldade, estão com aperto, muitas delas vão procurar o abrigo nas drogas. Não é preciso ser um gênio para dizer que as drogas nunca resolveram o problema de ninguém e nem nunca resolverá. Algumas pessoas, meus amados irmãos, procuram abrigo, a solução na fama. Outros procuram o seu refúgio no dinheiro, na estabilidade financeira. Eu preciso ter tudo na mão, eu preciso controlar, eu preciso ter dinheiro, caso isso aconteça, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E tudo isso, meus amados irmãos, é muito bom, desde que ter dinheiro é muito bom, desde que a sua confiança não esteja nele. Algumas pessoas, meus amados irmãos, quando elas estão em aperto, em uma situação de problema, de adversidade, elas não encontram solução para os seus problemas. E muitas das vezes, a única solução que a pessoa encontra é: eu preciso tirar a minha própria vida. A única solução que eu acho é morrer. Ou seja, ele não tem solução. O que ele quer dizer, meus amados irmãos? Quando nós estamos em um momento de problema, de adversidade, em quem nós depositamos a nossa confiança? Nós depositamos a confiança no álcool, nós depositamos a nossa confiança nas drogas, nós depositamos a confiança na fama, nós depositamos a nossa confiança no dinheiro. Não, meus amados irmãos, a nossa confiança está em Deus. Ele é o único ser que pode nos proteger no momento de adversidade. Meus amados irmãos, o segundo ponto que eu quero deixar claro para os irmãos é: somente Deus é refúgio e fortaleza. Somente Deus é refúgio e fortaleza. O dinheiro não é refúgio nem fortaleza, as drogas não são refúgio nem fortaleza, o álcool não é refúgio nem fortaleza. Somente Deus é o verdadeiro refúgio e fortaleza. Sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? É como se nós fôssemos soldados e saíssemos para a batalha vestidos com uma armadura de isopor. A pessoa coloca uma armadura de isopor em você, te dá um escudo de plástico, fala, pega o escudo aí. Aí ele te dá uma espada de papelão e ele fala: vai lá, luta. Tá lá, tem 5, vamos imaginar, tem 5 pessoas, você mais 4, vestidos de isopor, com um escudo de plástico, com uma espada de papelão na mão. Enquanto você vê milhares e mais milhares de soldados vestidos com uma armadura de aço, de ferro, usando armas extremamente potentes. E você olha para aquela pessoa e você fala: agora vai lá em frente àquela pessoa. Sabe o que o salmista quer dizer? Existem muitas pessoas andando assim. Todas as pessoas que não confiam em Deus, eles estão indo todo dia enfrentar todo tipo de problemas, confiando em um escudo que é de plástico, confiando numa espada que é de papelão, confiando numa armadura que é de isopor. Por quê? Porque o único e verdadeiro socorro, o refúgio que existe é Deus. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, se o
somente Deus nos guarda, somente Deus nos protege. O ponto de número 3, meus amados irmãos: Deus é todo poderoso. Versículo de número 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. A descrição do salmista, meus amados irmãos, é caótica. A descrição do salmista é de um caos total. Ele apresenta a terra se mudando, os montes se transportando para o meio dos mares, as águas rugindo e se perturbando, os montes se abalando pela sua braveza. Alguém aqui já passou ou experimentou algum tipo de desastre natural? Quando você está, meus amados irmãos, da mesma maneira que o Patrick Green aqui, ele estava no meio de uma situação caótica da natureza, é exatamente nesse momento que nós vemos quão pequeno, quão frágeis e quão impotentes nós somos ante as situações que estão ao nosso redor. Eu me recordo, meus amados irmãos, uma vez que eu estava indo para um evento na igreja dos Estados Unidos com um pastor amigo meu, o pastor Arthur Bittencourt, e nós estávamos passando em cima da Amazônia de avião, eu e ele, quando aquele voo começou a enfrentar uma grande turbulência. Aquele avião tremendo, uma turbulência. Você começa a olhar as reações das pessoas que estão perto de você. Eu olhei para o Arthur e falei assim: Arthur, se esse avião cair aqui, eles vão ter sorte se eles conseguiram achar alguma coisa, né? No meio da Amazônia, eu não sei nem se eles vão conseguir achar isso. E exatamente, meus amados irmãos, numa situação como essa que você fala assim, a vontade que dá é: dá para eu descer? Está tremendo. Não tem como descer, meus amados. Então o que eu posso fazer? Nada. Você voa? Não voa, né? Consegue respirar nessa atitude? Não consegue, né? Então não consegue. Então o que você pode fazer? Nada. Aí quando você não pode fazer nada, qual é a tendência do homem? Oh Deus, oh Pai, queridos, a atitude está correta, mas a questão é, nós não devemos estar, ó Deus, ó Pai, simplesmente quando nós estamos no momento de adversidade. Nós devemos ter uma postura de confiar em Deus em todos os momentos. Todos os momentos são momentos de estarmos ali confiando e depositando a nossa confiança em Deus. Mas quando nós estamos, meus amados irmãos, presenciando no meio de um problema assim, sabe qual é a tendência? Você olha o tamanho da onda, você olha o tamanho da montanha, você olha a altura ou a força do vento. Ou seja, meus amados irmãos, o foco está errado. Deus é todo poderoso. O que Ele quer mostrar, meus amados irmãos? Se nós nos sentimos impotentes com o tamanho das ondas, se nós nos sentimos impotentes com a altura das montanhas, se nós nos sentimos impotentes com a força do vento, você tem que olhar e falar assim: existe um Deus que é muito maior do que esse vento, do que esse monte, do que esse mar. Apenas uma palavra dele e tudo isso cessa, tudo isso acaba. A montanha é grande, mas o meu Deus é maior. O vento é forte, mas o meu Deus é mais forte. O abismo é profundo, mas o meu Deus é muito maior. O nosso Deus é todo
salmista ele diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, mas nós não temeremos. Nós não temeremos. Sabe quando é que nós não tememos, meus amados irmãos? Quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus. Quando você não conhece o tamanho do seu Deus, o problema chega e você começa a tremer, você não consegue, aquilo é problemático demais para você. Por quê? Porque para você naquela situação, o seu Deus não é grande o bastante para te livrar. Mas quando você conhece e sabe que o seu Deus é todo poderoso, nós não tememos. Nós confiamos no nosso Deus, que é grande, que é poderoso, que é magnífico, e a Bíblia diz que não há nenhum outro como Ele. Esse é o nosso Deus. O versículo 4, ele diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Quarto ponto, meus amados irmãos: Deus habita aonde? No templo. O texto diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Jerusalém, o santuário, o templo da morada do Altíssimo. Deus está onde? Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade. Deus está no santuário. Deus está no templo. Deus habita no templo. Deus está no meio do templo, e esse templo não será abalado. Deus habita no templo. Quando o Salmo foi escrito, meus amados irmãos, o contexto histórico mostra que ele estava falando realmente da cidade de Jerusalém, geograficamente, do templo ali feito, construído, o templo de Deus. E ele fala: Deus está no meio do templo, portanto, o templo, essa cidade, não será abalada. Mas conforme, meus amados irmãos, a revelação de Deus vai acontecendo, afinal de contas, a revelação de Deus, ela se mostra de maneira progressiva. Ou seja, algumas pessoas do Antigo Testamento não tinham versículos e entendimento de coisas que nós temos. Por quê? Porque a revelação foi feita de maneira gradual. E de maneira gradual, meus amados irmãos, sabe o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando Jesus estava exercendo o seu ministério entre os homens, ele disse as seguintes palavras: destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. As pessoas pensavam que Jesus estivesse falando do templo físico, quando na verdade Jesus estava falando do seu próprio corpo. Falando: se vocês matarem esse corpo, em 3 dias esse corpo vai voltar a viver. Quando o templo foi destruído, e antes mesmo dele ser destruído, certa vez uma pessoa chegou até Jesus e falou: Senhor, onde nós devemos adorar? É desse lado aqui ou é desse lado? Jesus falou assim: a hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão aonde? Em espírito e em verdade. Ele falou: o lugar da adoração não é mais um espaço físico, não é mais um espaço geográfico, porque a partir de agora você é o templo. Nós, como cristãos, nós somos o templo de Deus. E isso, meus amados irmãos, ao mesmo tempo que é profundo, é lindo. Sabe por quê? Se Deus habita no templo, e eu sou o templo do Espírito Santo, se você é o templo do Espírito Santo e Deus habita em você, então o versículo está falando assim: Deus está no meio do templo. Aonde? Em você.
Se Deus está em você e você é o templo que Ele diz, o templo não será abalado. O que Ele quer dizer? O problema é, se você é o templo santo, se você é o templo onde Deus habita, você não será abalado. Não será abalado. Aonde quer que você vá, você não será abalado. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você não será abalado. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a mesma garantia de Jesus, a Bíblia diz que Ele é o primogênito de todos. O que acontece? Da mesma forma, se alguma pessoa, por algum motivo ou alguma circunstância, chegar a destruir esse templo que é o corpo físico, o que vai acontecer? No momento em que o Senhor Jesus aparecer nos céus, esse corpo será ressurreto, esse corpo aparecerá de uma maneira incorruptível. O que Ele quer dizer? Você não teme, sabe por quê? Porque se você é o templo do Espírito Santo, você jamais vai ser abalado. Você jamais vai ser abalado. Nem a morte consegue abalar esse templo. Da mesma maneira que a morte não conseguiu destruir o templo, o corpo físico de Jesus, a morte também não vai conseguir destruir o seu corpo físico. Por quê? Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em você. Se Deus habita em você, não interessa o que aconteça, você jamais será abalado. Nós não seremos abalados. Por que, meus amados irmãos? Porque Deus habita em nós, na nossa vida. Se Deus habita no meio do templo e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós não seremos abalados. Note, meus amados irmãos, que quando Jesus morreu, se não me falha a memória, no capítulo 27 de Mateus, a Bíblia começa a falar ali nos versículos finais, que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o que aconteceu? Um terremoto. Algumas pessoas viram alguns santos passeando pela cidade, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, e a Bíblia diz que houve trevas, e as pessoas começaram a ficar assustadas, e uma certa pessoa chegou a dizer: verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. Tudo, meus amados irmãos, os céus estavam em trevas, a terra estava tremendo, acontecia um terremoto, mas o templo de Jesus não estava abalado. Meu amado irmão, enquanto eu e você formos o templo do Espírito Santo de Deus, nós não seremos abalados por nada. Por nada, meus amados irmãos. Eu quero ir com vocês agora para o versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos. Vocês já pararam para pensar isso? O que é o Senhor dos exércitos? Quando a Bíblia ela fala do Senhor dos exércitos, ela está falando o Senhor dos exércitos, fazendo uma menção que esses exércitos são hostes angelicais, espirituais. O Senhor dos exércitos dos anjos, o Senhor dos exércitos das estrelas, o Senhor dos exércitos dessa constelação. Esse Senhor dos exércitos está conosco. Meu amado irmão, diz o seguinte, que o Deus, o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor então das hostes angelicais, Ele é o Senhor dos anjos. Eu não sei se você se recorda, mas no Antigo Testamento, em um determinado momento, um anjo, ele apareceu para fazer uma guerra, e um único anjo, ele matou a 185
1000 pessoas de uma única só vez. Queridos, agora tenta fazer a conta. Um anjo matou 185.000 pessoas. Esse anjo ele matou o equivalente ao número relativamente aproximado ao número de pessoas que foram vítimas do tsunami de 2004. Um único anjo. Agora diz que ele é o Senhor dos exércitos dos anjos. Agora, meu amado irmão, se um anjo ele pode matar 185.000 homens, se o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, imagine um exército que na Bíblia diz em Hebreus 12 que existem milhares e milhares de anjos. Se um mata 185.000 e milhares e milhares e milhares de anjos, o que eles fazem? Sabe o que ele está querendo dizer? Por que é que você tem tanto medo? Por que é que você tem tanto receio? Se eu sou o Senhor dos exércitos, de todos os anjos, não de um, de todos os anjos, eu posso dar a ordem para 1, para 2, para 5, para 1000, para 5.000, para 1 milhão, para todos os anjos. A Bíblia diz que ele pode dar a ordem aos anjos, o quê? Para guardarem o quê? Ao nosso respeito. É esse Deus. Meus amados irmãos, se um único anjo, ele tem todo esse poder, ele tem toda essa força, o nosso Deus, ele fala, confia em mim, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Uma só palavra, um único anjo, ele pode mudar todas as coisas, ele pode mudar todas as situações. E o melhor, meus amados irmãos, nós não temos só os anjos que estão a serviço de Deus, nós temos o próprio Deus. Se o anjo, é difícil de eu comparar o poder dele, quanto mais o Criador desse anjo. Ele disse, o Senhor dos exércitos está conosco. Por que é que nós tememos tanto, meus amados irmãos? Se essa palavra diz que esse Senhor que domina, que tem na sua mão todos os anjos, toda a criação, por que é que nós tememos, meus amados irmãos? Por que é que nós tememos? Não existe motivo para o temor. Se a minha e a sua fé estiverem verdadeiramente depositadas no verdadeiro Deus. O Senhor dos exércitos, meus amados irmãos, está conosco. Vocês lembram também um profeta no Antigo Testamento, quando ele estava para enfrentar uma guerra, e ele olhou e falou assim, mestre, olha esse tanto de soldados, como que nós vamos fazer? O profeta fala assim, Senhor, eu peço que abra os olhos dele, para que ele veja as hostes de anjos celestiais que estão aqui para nos defender. Você já pensou nisso, meus amados irmãos? O número de anjos que estão trabalhando ao nosso favor. Por quê? Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. E eu estou concluindo, meus amados irmãos. O último ponto da minha mensagem é o seguinte: Deus é a única coisa que não treme. Vocês pararam para pensar que a terra está tremendo, as águas estão rugindo. Queridos, se a terra estiver tremendo, aonde eu e você vamos procurar auxílio ou abrigo? Se os mares, se a terra estiver tremendo, você fala assim, bom, se a terra está tremendo, vamos entrar no meio do mar, da água, pelo menos a água vai estar tranquila. Só que você vai para o mar, para a água também está rugindo. Você vai para onde? Alguém voa? O ar não dá bem em lugar nenhum. Você não consegue ficar na terra, por quê? Porque a terra está tremendo. Você não consegue ficar na água, por quê? Porque a água está rugindo. O que ele quer dizer, querido?
existem situações, e Deus ele faz exatamente assim, em que tudo treme, para que você verdadeiramente deposite a sua confiança nele. Veja que Deus é a única coisa que não treme, Deus é a única coisa segura, Deus é a única coisa que não se abala, Deus é a única coisa estável. A terra não é estável, o mar, a água não é estável, mas o nosso Deus ele é estável. Não há nada nem ninguém que possa tirá-lo, que possa demovê-lo do seu lugar. O nosso Deus, meus amados irmãos, é a única coisa que não treme. Quando tudo está tremendo, Deus é sempre a única coisa que não treme. E se o meu Deus não treme, eu também então não vou tremer. Por mim não, pela confiança que eu sei quem está comigo. Meus amados irmãos, é essa confiança em Deus que fez com que Misael, Ananias e Azarias olhassem para Nabucodonosor e falassem o seguinte: nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar a sua imagem. Por quê? Eles tinham depositado a sua confiança em Deus. E quando a sua confiança está em Deus, meus amados irmãos, você não treme, você não é abalado. Vocês pararam para pensar? Eu citei o caso agora de Ananias, Misael e Azarias, que é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os nomes deles são esses, porque Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes pagãos. Mas também em Atos 7, a Bíblia fala de Estevão, o primeiro mártir. Ele estava sendo apedrejado, tomando pedras em sua cabeça, em seu corpo, meus amados irmãos. E ainda assim ele continuou firme. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele tinha depositado a confiança dele em Deus que não treme. O nosso Deus não treme, o nosso Deus não se abala. A Bíblia diz que basta uma palavra da boca de Deus e todas as coisas mudam. É esse Deus, meus amados irmãos, que nós servimos. É esse Deus que nós estamos aqui dando glórias e louvores ao nome dele. Meus amados irmãos, nós não estamos nos refugiando em qualquer pessoa, não. O nosso refúgio, a nossa fortaleza é Deus. E a Bíblia diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? A minha Bíblia ainda diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Se não tem impossível para Deus, meus amados irmãos, é por isso que nós confiamos cada vez mais nesse Deus. Se tudo que Ele faz ninguém pode impedir, é por isso que nós depositamos a nossa fé nele. Somente, meus amados irmãos, quando nós agimos assim, nós estaremos preparados para lidar com toda a sorte de problemas e adversidades, os tsunamis da nossa vida. E eu quero terminar, meus amados irmãos, fazendo um comentário de algo muito atual. Eu tinha colocado aqui na minha Bíblia. Eu vou ler e eu termino com isso. O pastor iraniano Yosef Nadarkhani, condenado à morte por deixar a fé islâmica e por confessar-se seguidor de Cristo, ele está caminhando. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das maneiras como alguns povos islâmicos eles lidam com a aposta, as pessoas que deixam a fé islâmica dessa maneira. A pessoa ela tem 3 oportunidades. Ela dá uma oportunidade para aquela pessoa, para que aquela pessoa fale: eu não creio em Deus, eu não acredito em Jesus, eu creio em Alá. E o pastor Yosef, ele foi preso por pregar a esse mesmo Jesus que nós estamos dando graças e louvores aqui nessa noite.
E ele teve a primeira vez e falaram: negue ao seu Deus. E ele disse: não. Fizeram a segunda vez e falaram: negue ao seu Deus. Ele disse: não. E agora está indo para a terceira vez e ele disse: não. Meus amados irmãos, quando eu leio uma coisa dessa, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado quando muitas das vezes eu coloco os problemas como se eles fossem maiores do que eles são. Eu apresento as dificuldades como se elas fossem maiores do que elas são. Esse homem, ele está lá, não negando a Jesus, correndo o risco de perder a sua vida. Isso sim, meus amados irmãos, é depositar a sua fé num Deus como refúgio e fortaleza. No momento mais difícil, mais complicado da nossa vida, você poder olhar para Ele e dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu não temo o que pode me fazer o homem. Sabe o que o Yosef está querendo dizer? Ainda que vocês destruam esse templo, Deus está no meio dele. Ele não será abalado. Sabe como nós enfrentamos os tsunamis da vida, meus amados irmãos? Depositando a nossa confiança em Deus. Somente Deus tem o poder. Somente Deus está no controle. Somente Deus é soberano. E ainda que eu tenha que pagar com a minha vida, se assim for a vontade de Deus, que assim seja. Afinal, nós não somos hipócritas, vamos orando o Pai Nosso e dizemos: seja feita a sua vontade e não a minha. Que Deus abençoe em nome de Jesus.